na mesa. Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando a tua vida e o teu coração. O texto está em 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Na versão King James nos diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos e por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A primeira epístola de João foi escrita quando a igreja estava sendo influenciada por muitos ensinos falsos, por falsos ensinadores que negavam a humanidade de Jesus e a sua ressurreição. Ela foi escrita justamente para fortalecer os irmãos na fé e também, por consequência, corrigir os ensinos errados da época. Em nosso texto de hoje, João, o discípulo amado, nos ensina com muito amor e maestria, com muito cuidado, que não podemos simplesmente dar crédito a qualquer espírito que nos fala, mas temos que avaliar, ou seja, prová-los se eles provêm ou não de Deus. É interessante que esta palavra provar no grego é dokimazo, que tem o sentido de testar, examinar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não. E aí vem uma pergunta em nossa mente: como fazer isso? Na sequência, o próprio texto nos faz entender que esta recomendação não é necessariamente para os estudiosos ou então para os líderes da igreja, mas cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, não devemos crer cegamente em tudo o que ouvimos falar. Tudo aquilo que diz ser profeta de Deus, tudo aquilo que diz ser em nome de Deus. Claro que a Bíblia não está dizendo aqui para nós sermos céticos, duvidosos, não. Olha o que o versículo diz: não deis créditos a qualquer espírito. Aqui está dizendo que nós devemos verificar se é verdadeiramente do Senhor ou não. E uma maneira de fazer isso com muita eficiência é através da palavra de Deus, ou seja, se aquilo que está sendo dito está de acordo com as Escrituras Sagradas. E claro que para isso nós precisamos conhecê-la profundamente, porque não é suficiente a pessoa apenas dizer que crê no Filho de Deus, mas é preciso confessar que este veio em carne. Toda pregação que não leva o ouvinte para mais perto de Deus não é pregação de fato. É somente um discurso que pode até ser bonito, pode até ser agradável, mas não gera transformação na pessoa, não gera a salvação genuína. E no versículo 1 do capítulo 4 de 1 João, ele menciona a expressão espíritos no plural. É interessante, referindo-se a múltiplos. É bem provável que ele esteja aqui se referindo aos demônios que influenciavam a mente dos falsos mestres, que no século I estava cheio deles. Ainda hoje existem esses espíritos malignos que não se manifestam como no caso de uma possessão, mas silenciosamente usam a mente de pessoas que de forma inteligente e cativante arrastam milhares de pessoas com seus falsos ensinos. Uns dizem que Jesus Cristo não é Deus, outros dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa e muito menos Deus e apenas uma força ativa do Criador. Ainda outros não creem na existência de anjos e outros acabam cultuando aos anjos. Muitos pregam dizendo que não existe céu, que não existe inferno. Outros acrescentam coisas que não estão na Bíblia. Mas a Bíblia é clara em dizer que todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Ei, tudo que nega Cristo, tudo que nega o Senhor Jesus como Deus, Senhor e Salvador do mundo, é espírito do anticristo. Viu a importância de nós conhecermos a palavra de Deus? É ela que é o crivo, que vai definir se a mensagem é de Deus ou do diabo. Eis porque os falsos profetas entram nos arraiais cristãos muitas vezes com muita facilidade e fazem estragos.
pelo simples fato da falta de preparo bíblico em muitos lugares para discernir se o ensino é falso ou se é verdadeiro. Que Deus nos ajude a mergulhar profundo na sua palavra, descer os degraus da oração, para nós termos sensibilidade espiritual, sabedoria, para não aceitarmos as ações demoníacas que vêm para nós em nome de Deus. E que muitas vezes nós abrimos espaços em nossos púlpitos para pessoas usadas pelo diabo em nome de Deus fazer estrago, influenciar milhares de pessoas. E depois, lá na frente, essas pessoas que não estavam embasadas na palavra, mas simplesmente no ídolo X ou Y, acaba se decepcionando, acaba se afastando, acaba se escandalizando. Que Deus nos guarde disso. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Fique com Deus. Um grande abraço. Bam da mesa.